Aleluia! Glória a Deus! Amém, queridos? Pode se sentar, meus irmãos. Eu quero te convidar para o dia 23 de março, sábado. Nós teremos um grande culto aqui. Culto de 15 anos dessa igreja. Aleluia! 15 anos, você que está me vendo na sua casa aí, quero te convidar aqui na rua Roberto Toqueton, número 100, no Jardim São Paulo, não é? Dia 23 de março. Na realidade a igreja faz aniversário dia 3 de maio, né? Nós começamos aqui. Mas por conta da Orquestra Ábida, que não poderá estar aqui em 3 de maio, né? Então nós antecipamos para o dia 23 de março. Será um grande culto. Vocês vão ver aqui uma orquestra com mais de 100 músicos, não é? Coisa tremenda, né? Aleluia. Nós vamos chegar nos céus através dos louvores, amém? Esse lugar está gostoso, irmão. Jesus amado, se eu pudesse eu ficava aqui logo a noite inteira. Oh glória, aleluia, amém? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Aleluia. Eu quero falar nessa noite sobre 5 perguntas, né? Podia fazer um monte de perguntas, mas 5 perguntas é o texto, ou melhor, é o título dessa mensagem nessa noite. 5 perguntas para o homem. Há sempre uma pergunta sendo feita para o homem, a fim de que ele possa informar o seu problema e alcançar a vitória. Não muito distante, Jesus em várias vezes que ele ia curar alguém, embora ele sabia o problema da pessoa, ele perguntava, não é? Aquilo que ele podia diretamente falar com a pessoa, ele perguntava: queres ficação? Jesus perguntou isso para um homem que estava há 38 anos esperando uma cura. Não vou entrar nos detalhes, vocês conhecem a palavra. Jesus para e pergunta para o cego que estava chamando ele, né? Que queres, cego? A mesma coisa. Jesus sabia de tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, não é? A divindade de Deus está exatamente aí na onisciência, na onipresença e na onipotência. Então vejam que na realidade Jesus sempre perguntou. Poucos milagres na Bíblia você vai encontrar Jesus fazendo milagres sem perguntar o que a pessoa queria. Posso dar um conselho para você, ou dizer algo para você aqui nessa noite? Jesus hoje está perguntando o que você quer. Ixi, vai ficar ruim agora. Mas tem gente que não conseguiu fazer uma oração hoje, nem para comer. Nem para comer. E se a oração é exatamente o que nós vamos chamar de oração, é o diálogo entre o homem e Deus. É o que nós chamamos de oração. A oração é uma conversa. Quando eu vou falar assim, eu vou conversar com Deus, pronto, então vou mudar. Em vez de falar conversar, eu vou orar. Então ele pergunta para você: o que é que você quer? Não é? Há sempre uma pergunta sendo feita a Deus para o homem. Vou falar de 5 perguntas. A primeira pergunta que Deus fez para o homem, no início de todas as coisas, lá no Gênesis, Deus faz uma pergunta para o homem que acaba de pecar, para o homem que acaba de desobedecer, não é? Deus coloca uma árvore no jardim do Éden e fala: olha, vocês podem comer de todos os frutos, de todas as árvores, mas daquela árvore não comam fruto, porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer, não é? Aí depois come e peca, que normalmente é assim. Quando o homem peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder da presença de Deus. Tem algumas coisas que a gente faz, né? É meio imbecil aquilo que a gente faz, né? Sabe como é que é? Eu vou dar uma escapadinha aqui, vou fazer uma coisa errada aqui, mas ninguém está vendo. Mas que coisa, acho que Adão, acho que Eva também pensaram isso. A serpente trocou uma ideia com a Eva, falou assim: viu, já para com isso aí, não dá nada não, né? Não dá nada não. Sabe por que ele falou para você não comer desse fruto? E a serpente não mentiu totalmente, a meia verdade, né? É porque na realidade, se você comer desse fruto, você vai conhecer o bem e o mal. Você vai saber toda a ciência. Realmente só conheci o bem. Entendeu? Então, mas ninguém está vendo.
Tem um versículo que fala assim, eu acho que Davi escreve e fala assim: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir nas alturas. Se você estiver lá, onde estão os satélites da Tesla, como é que chama o nome do homem lá? Elon Musk. Se o Elon Musk mandar você para lá, ele vê você lá também. Se você descer na maior profundeza, ele vê você também. Para onde eu fugirei da tua face? Verso 8. Verso 8. Se eu subir aos céus, lá tu estás. Salmo 139, verso 8. Se fizer a minha cama no inferno, tu ali estarás também. Verso 9. Se tomar as asas da alva. Naquele tempo não tinha foguete, não tinha avião. Mas se você tomasse um foguete e saísse de órbita, seria, se essa palavra fosse escrita hoje, diria assim: se eu tomar um foguete e habitar nas extremidades do mar, não do mar, né? Se eu descer, submarino, né? Se eu descer nas profundezas do mar, lá o Senhor está. Se eu subir nas asas, o Senhor lá também está. Ou seja, não importa, seja no submarino, na maior profundeza, seja na maior altura, o Senhor vai estar. Ele vai te ver. Mas aí Deus faz uma pergunta para o homem. Por que será que ele pergunta: aonde estás, Adão? Gênesis capítulo 3, verso 9. Olha como Deus, ele é lindo. A misericórdia de Deus nos alcança. Evidentemente que Deus sabia que Adão tinha pecado. Mas a primeira pergunta que Deus fez não é por que tu pecastes, é aonde você está. Tem um hino que fala assim, eu não sei cantar ele aqui, a letra dele é muito grande, fala assim: ai que saudade quando eu orava e falava contigo. Ai que saudade de ouvir a tua voz. Ai que saudade quando eu tinha um relacionamento contigo. Às vezes Deus tem saudade da gente também, sabia? Porque a gente está tão distante. E quando Ele pergunta: aonde você está, Adão? A pergunta não foi porque você pecou. É evidente que Deus sabia onde ele estava. Todavia a sua pergunta teve um objetivo: de levar o homem a reconhecer aonde ele se encontrava espiritualmente. Percebe que a próxima palavra que Deus dá com ele, sai uma desculpa de Adão: ah, Senhor, a mulher que tu me destes. E quando a gente olha para a Bíblia, Deus é tão misericordioso que se a gente dissesse de fato que nós somos o errado e que nós necessitamos da graça e do perdão dele, com certeza Adão teria alcançado. Mas Adão, ao invés de pedir o perdão, ele começou a achar a justificativa. Eu sempre lido com as pessoas próximas de mim, eu sempre falo: gente, não me justifique nada, não precisa de justificar. Viu tal coisa? Ah, não sei, não, mas sabe, conta uma história tão grande para chegar. Não, é que você não fez, pronto. Você esqueceu, pronto. Entende? A gente começa a arrumar justificativa para as coisas. Na realidade isso é o nosso psicológico agindo, né? A nossa psique agindo no sistema de defesa. Então a gente tem vergonha de assumir aquilo que a gente está fazendo, e a gente começa a arrumar a desculpa. Adão disse à mulher que tu me deste. A mulher disse: ah, Senhor, foi a serpente. Mas Deus foi tão maravilhoso que diz: ah, tudo bem, foi a serpente, mas vai nascer da tua semente, mulher, um que vai esmagar a cabeça da serpente. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, porque lá em Belém nasceu o menino, um filho se nos deu, e o seu nome será Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Aleluia. É por isso que nós estamos aqui. Então a primeira pergunta que Deus fez é: onde está? A segunda pergunta: o que tens feito? Eu disse: Deus, o que tens feito? O primeiro homicídio que aconteceu na Bíblia está lá em Gênesis capítulo 4, mais precisamente ali próximo do verso 10. O primeiro homicídio foi de dois irmãos. Caim mata o seu irmão Abel por uma questão de ciúmes. Presta atenção, existia um ritual para apresentar um sacrifício a Deus. Deus queria um sacrifício
de um animal. E Caim oferece um sacrifício de frutas, de coisas que não tinha nada a ver com aquilo que era para ser apresentado. E Abel oferece o sacrifício correto. Deus atenta para o sacrifício de Abel e não de Caim. E aí ele ficou enciumado. Ele ficou revoltado. E aquilo começou a crescer no coração dele. Irmãos, quando a gente tem um problema, uma diferença com alguém, a Bíblia fala para nós procurarmos essa pessoa e nos acertar, para que nenhuma raiz de amargura cresça em nós. E as coisas vão tomando proporção imensa. Aquilo que parecia ser muito pequeno, uma coisa besta. Você vê que pessoas cometem homicídio por coisa, você fala, nossa, mas que motivo fútil. Mas você não tem ideia da dimensão que aquilo tomou dentro da pessoa. Então não deixe que nenhuma raiz de amargura cresça dentro de você. Às vezes nós optamos por não falar, porque nós não queremos confrontar. Mas aquilo vai crescendo dentro da gente. Em algum momento isso vai explodir. Como será isso? Então a segunda pergunta, o que tens feito? Quando Deus vai e procura Caim, que tinha matado o seu irmão Abel, o primeiro homicídio, Deus não acusou Caim de nada. Ele faz uma pergunta para ele, e eu vejo nessa pergunta a misericórdia: onde está o teu irmão? Aonde está o teu irmão? Ele não existia mais, já tinha matado ele. Abel já não existia. Lá no capítulo 4, verso 10 de Gênesis, diz assim: a voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. É interessante, né? Quando eu conversava com os meus filhos, eu sempre disse para ele: ó, fale a verdade para mim, nunca minta, porque se você mentir, eu vou descobrir, vai ser pior. Então, por pior que seja a coisa, fale a verdade, né? E aí eu sentava com eles, era pequeno, o que aconteceu? Olha para mim o que aconteceu. Verdade, hein? Não quero mentira. E não quero desculpa, quero fato. Ah, pai, é assim, né? E às vezes nós protelamos alguma coisa que Deus quer resolver o nosso problema tão rápido, e a gente fica tão enrolado. Eu lembro quando minha filha fez aniversário de 18 anos, porque de 15 anos toda menina queria fazer um aniversário, né? Hoje em dia a gente nem liga para isso mais, né? Mas aí eu não pude fazer, fiz de 18 anos. Aí chamei meus parentes, né? E aí meu filho, mais algumas pessoas estavam aqui arrumando o som, e nós tínhamos ido numa igreja há uns dias atrás, e passamos a caixa de som para 110, porque lá naquela igreja era 110. Quando trouxeram a caixa para cá, e eles foram aqui ligar o som, queimou as caixas, né? Beleza. E tinha parente em casa, gente de longe, né? E eles não vinham tomar banho. E eu falava: Abner, vem tomar banho logo, moleque. Ligava, não atendia, não sei o que. Daqui a pouco ele chega em casa branco, nem papel. O que foi, filho? Ó, pai, tem um negócio para falar aí. O que foi? As caixas não estão funcionando. Como não está funcionando? Não sei. A hora que nós colocou lá, fez um cheiro estranho lá, em todas elas, né? E não funcionou. Eu falei: desde que hora que você sabe disso? Ah, desde as 3 horas, nós estamos lutando lá. Eu falei: pois é, se você tivesse dito na hora, a gente teria resolvido. Você espera passar esse tempo todo para me falar isso. Eu mais ou menos sabia o que era, porque essas caixas não queimam assim. Tinha uma reserva de fusível ali, fusível, né? Fui lá e troquei, né? Eles estavam se matando para resolver uma coisa que não conseguia resolver, porque a gente quer dar um jeito, a gente quer se esconder. Já viu aquela história da mulher grávida que fala assim: não vou contar para ninguém? Como se a criança fosse abduzida em algum momento, né? Ela ora a oração: Senhor, vai abduzir, leva para Marte, para Júpiter, aquele extraterrestre. Vai, Senhor, leva. Não sei. Não tem jeito. Porque a melancia vai crescer. Mais ou menos que nem a minha, assim, uns 3 meses já começa a aparecer, né? E aí não existe, não tem jeito. Tem jeito. Mas nós protelamos os nossos problemas em cima das desculpas. Nós não assumimos aquilo que nós estamos fazendo. Quando Deus de misericórdia quer ouvir de você só que você é. Só isso. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. E às vezes a gente não assume o que a gente é, né? Deus não acusa Caim, mas ele pergunta onde estava o irmão dele. Deus deu um salvo-conduta para Caim.
Foi um sinal. Ele poderia ter a oportunidade de recomeçar ali, porque o nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Eita, pastor, mas eu não entendo. Lógico que você não vai entender. Ninguém consegue entender o amor de Deus. O amor de Deus, você não consegue medir a largura, profundidade e altura. O amor que transcende a psique humana. Como é que ele pode amar um estuprador? Como é que ele pode amar um bandido? Como é que ele pode amar um assassino? Entende? Quando eu falo isso, já entra o juízo na sua mente. Você já pensa logo no que essas pessoas mereciam. Óbvio, é assim mesmo. Mas Deus não olha, não nos mede com a nossa régua. Porque se Ele me disse com a régua que nós medimos os outros, nem a gente caberia em algum momento nessa régua. Porque nós temos nosso senso de justiça. Mas onde há o pecado, superabundou a graça de Deus. Graça é favor não merecido. É por isso que nós estamos aqui nessa noite. Pela graça, pelo favor não merecido de Deus. O nosso Deus é o Deus da segunda oportunidade. Ele deu uma oportunidade para Moisés. Quando Moisés mata um egípcio, mas Deus vê naquela condição dele de um senso de justiça, porque ele viu aquele egípcio justamente maltratando alguém que era do seu povo, do povo hebreu. Mas ele deu uma oportunidade para Moisés se redimir. E Deus usa esse homem, o assassino. Deus usa o homicida, para fazer um dos maiores feitos da história. Tirar o povo que estava há mais de 400 anos escravo lá do Egito, passar pelo Mar Vermelho e alcançar a Canaã. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não está preocupado com o seu passado, porque o que Deus quer fazer a partir de agora é reescrever a sua história. É como se um livro de páginas em branco estivesse daqui para frente, e Deus escreve a sua história daqui para frente. O nosso Deus é o Deus de oportunidade. Deus dá oportunidade para um homem chamado Jonas, que fugiu da presença de Deus. Deus manda ele para uma cidade chamada Nínive, para pregar o evangelho. E faz o contrário, vai para uma outra cidade chamada Tarsis. E dentro daquele navio, Deus chacoalha o navio para afundar. E todo mundo preocupado, acharam o tal do Jonas dormindo. Pô, o que você está fazendo aqui? Estou indo para... então você vai para o mar. Pode me lançar, porque eu sou o cara errado mesmo. Mas Deus não deixou Jonas morrer. Você não está morto, porque Deus tem um plano na tua vida ainda, sabia? Você é muito reclamão, muito reclamona, viu? Reclama demais. Você não sabe dos quantos livramentos que Deus tem dado para a sua vida. Deus não tem olhado para o que você fala. Você tem falado besteira. Tem gente aqui que perde a morte todo dia. A Espírito Santo, vou citar um texto bíblico, que geme com gemidos inexprimíveis. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele pega a nossa oração, dá um jeitinho nela, acerta ela numa linguagem militar, arredonda, né? Dá arredondada no negócio. Falou, pai, ele está pedindo isso aqui, mas está a cabeça quente. Esquenta a cabeça com ele, não. Está doidão. Esquenta a cabeça, não. Está doidão. Não é? É assim. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Jesus conta uma história do filho pródigo, aquele jovem que pede os bens da herança, com o pai em vida ainda, e fala para o pai, dá os bens. Ele foi embora, gastou, perdeu tudo. Mas o pai nunca deixou de esperar o filho voltar. E diz a Bíblia, Lucas capítulo 22, verso 54. Desculpe, isso aqui é outro texto, eu vou falar sobre ele daqui a pouco. Diz a Bíblia que, na realidade, quando aquele homem estava voltando, o pai estava esperando ele na estrada. Ele moribundo, sujo, com fome, sem nada. Mas o pai o abraça
e dá mais uma oportunidade. Você é meu filho. Pai, mas eu quero ser apenas um empregado teu, não precisa mais chamar de filho. Não, não, você é meu filho. Ah, Jesus é lindo. Jesus andou com Pedro, Pedro andou com Jesus. Tiveram tantos diálogos. E um dia, já na Páscoa ali, no do seu último encontro, Jesus vira para Pedro. Jesus estava quase, eu imagino como é que Jesus estava sabendo que era o último dia. Ele falava: olha, todas as vezes que vocês se juntarem aí para comer, vocês lembram de mim, tá? Porque todas as vezes que vocês comerem, come em memória de mim. Porque aquele que não bebe da minha carne não come do meu sangue, e que não bebe do meu sangue não come da minha carne, esse não tem parte comigo. Aí esse cara assim: mas como assim? Está falando do quê? Está falando do quê? E Jesus, onisciente, que sabia de tudo, olha para Pedro, aquele Pedro, né? Estamos juntos, Jesus. Jesus olha para ele. Jesus, eu acho que passou na cabeça de Jesus a vontade de falar tudo o que ia acontecer. Aí só olhou para Pedro e falou: ô Pedro, você me ama, Pedro? Ô Senhor, tá maluco? Quantas vezes nós falamos isso para Deus? Aliás, tem algumas orações na virada de ano que nós fazemos assim, né? Esse ano, Senhor, eu vou estar na tua casa. Tem pessoas que me ligam: pastor, sério mesmo, pastor, esse ano o senhor pode contar comigo. Esse ano, pastor, esse ano, pastor, esse ano. É o Pedro. Recebo telefonema, mensagem na virada do ano. Eu acho que eu vou mandar de volta para vocês. Vou dar o print e vou mandar de volta. Só para lembrar, estamos em março. Ô Pedro, você me ama? Ô Senhor, eu amo. Pedro, você me ama? Ô Senhor, eu amo. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Está lá em Lucas capítulo 22, do verso 54 a 71. E quando você lê esse texto, fala com a menina. Tinha uma fogueira lá, estava sentado. Uma menina olhou nos olhos de Pedro. Mais ou menos assim, está escrito lá assim, que ela olhou, fitou os olhos nele, falou: viu, você parece que é um desse aí que andava com esse tal de Jesus aí que vai ser crucificado. Não conheço esse cara. Não conheço esse cara. Ah, então tá bom. Aí daqui a pouco veio um homem, olhou para ele: você parece um desse camarada aí que andava com esse tal de Jesus. Não conheço. Aí o outro chegou atrasado, você pode ler, que não ouviu o diálogo. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ir, vê aquele hino, quem já pisou no Santo dos Santos. Você pode ir aonde você quiser, aonde você tiver, aonde você tiver. Quem teve um encontro com Jesus nunca mais deixa de ter a marca de Cristo. Nunca mais. Você pode estar aonde você estiver, alguém vai olhar para você e vai ver alguma coisa diferente. Minha esposa estava falando uma coisa para mim hoje. Essas coisas de casal, né? Chegou uma mulher e falou assim para ela. Nós estávamos na praia. Ela comentando até com a minha filha hoje. Nós estávamos na praia e uma senhora falou para a gente assim: viu, você não olha meu chinelo aqui? Um chinelo bonito, menino, caro. Você não olha meu chinelo aqui? Que eu vou ali e já venho. E deixou ali. A minha esposa falou para minha filha hoje: mulher é doida, né? Como é que ela ia deixar o chinelo dela com a gente e foi para lá, nem conhece a gente? Falei: não, meu bem, é que na realidade ela olhou para a gente e viu que a gente tinha alguma coisa diferente. Você sabia que as pessoas, elas não sabem o que é, não sabem o que é, mas você tem a marca de Cristo Jesus. Agora vem outro lado da história. Eu tirei uma foto do sapato da mulher e comprei um igual para minha mulher. Veio pela Shopee. Ela gostou tanto do sapato. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, clamar pela